vocês o que é que acontece agora. Eu não sei se vocês acompanharam o cronograma que está lá no site, mas o próximo palestrante sou eu. Então eu vou fazer o seguinte, como fica difícil eu me apresentar-me a mim mesmo, eu vou soltar os meus patrocinadores. Pessoal, posso soltar meus patrocinadores? Posso? Obrigado. Eu gosto de pedir ao vivo, que é difícil falar não. Só que eu conto com a ajuda de vocês. Quando eu voltar, então, faz de conta que eu não sou o apresentador do evento. Vocês vão gritar, fazer barulho, aplaudir. Os homens, quantos homens nós temos? Levante a mão os homens. Homens, levante a mão os homens. Legal, pode abaixar a mão que não é homem. Não, tô zoando. Mulheres, quantas mulheres nós temos? Deixa eu ver. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar um incentivo. Os homens vão fazer barulho como se quem tivesse subido aqui não fosse René Silva. Fosse tipo Angelina Jolie. Imagina ela. E as mulheres? Vão fazer barulho como se quem tivesse subido aqui fosse tipo um cartão de crédito sem limite. Nó! Mas é só para as mulheres. Por quê? Porque elas gastam melhor que a gente. Combinado? Então eu vou ali, solto meus patrocinadores e volto com a energia de vocês. Pode ser sim ou não? Solta os patrocinadores aí, DJ. Vai. E a palestra show, a mágica do sucesso com René Silva é um oferecimento Brasil. Com encosto. Lupital é pá e pum. E motel para a terceira idade, uma Itá, porque na terceira idade é uma Itá. Senhoras e senhores, com vocês, para os aplausos de vocês, um mágico geneticamente modificado, René Silva! Ah, não, gente, não parem. Obrigado, nem é você, meu amor, obrigado. Gostosa a senhora. Chifruda é sua avó. E eu começo contando um pouco da minha história enquanto mágico, profissionalmente, já há muitos anos. E fazer mágica sempre foi um grande sonho. E é óbvio, pode tirar os cabos aqui, pode ficar à vontade, viu, produção? É óbvio que eu vou falar de sonho, porque eu falei e repito, quem sonhou não quer dizer que conseguiu, mas quem conseguiu sonhou. Sonhou, não desistiu e pode até o final. E pode me colocar aqui também, para todo mundo me ver de todos os ângulos, pode ser? Sonhou, não desistiu, sonhou, não desistiu e foi até o final. E eu quero que você pense no teu sonho hoje. Tem um sonho hoje, sim ou não? Tem um próximo nível, sim ou não? Na sua casa, na sua família, na sua empresa, ok. Agora eu quero que você pense no teu sonho lá atrás. Aquele teu primeiro sonho de vida que um dia você realizou. O que eu quero te dizer é que a pessoa que quer realizar esse sonho hoje é a mesma pessoa que realizou aquele sonho no passado. Então não tem por que não acreditar que o seu sonho pode sim ser realizado. Põe eu aqui para ficar bonito para todo mundo, produção, no telão aqui, ó. Ok? Para o pessoal me ver quando eu virar de costas. Eu não gosto de ficar de costas para as pessoas, não. Aê! Salve de palmas para a técnica maravilhosa. Quando eu comecei minha carreira como mágico, eu já tinha um grande sonho, ter meu nome no Google. Gente, eu me lembro exatamente o dia que eu cheguei na minha casa e joguei lá, Mágico Renner, e ele me respondeu, você quis dizer Lojas Renner? Não era, porque não tem ninguém falando que vai ser fácil, mas tem alguém falando que vai ser incrível. E naquele momento eu tinha uma escolha para fazer. Enquanto neurocientista, eu te digo que nossa vida é feita de escolhas, até aqui você já sabe. O que eu quero te dizer é que não escolher já é uma escolha. E de 70 mil pensamentos que nós temos todos os dias, 35 mil, a metade são escolhas, conscientes ou inconscientes, que trazem você até aqui. E ali eu tinha uma escolha para fazer, e sempre que você tiver uma escolha, guarda isso aqui. Sempre vão haver dois caminhos, um fácil e um difícil. Sempre vai haver uma escolha fácil e uma difícil. E a escolha fácil era colocar a culpa no Google. Era falar que o Google não sabe de nada. Mas a escolha difícil era olhar para dentro e perceber a verdade. O que me faltava para chegar lá. E perceber que eu realmente era um péssimo mágico. Eu era muito ruim. Gente, quando eu comecei minha carreira, eu era tão ruim, que quando a mágica dava certo, era mais surpresa para mim do que para o espectador. Juro, eu ia fazer uma mágica com cartas, falava assim, a sua carta escolhida, se não for as, é rei. Aí eu perguntava, é as? Ela falava, não. Eu falava, errei. Aí a pessoa não sabia se o intuito era mágico, era piada, ela se divertia. E foi assim, dentro da minha essência, que a Luísa falou aqui mais cedo, dentro da minha essência, eu comecei a frequentar programas de TV. Aí eu comecei a ser convidado pela Eliana Rautinho, Faustão, Gugu, Silvio Santos, Pânico na Band. Eu fiz o aniversário do Luciano Huck no Caldeirão do Huck, com ele, com o Whindersson, com o Angélica, com todo mundo. Eu fui contratado pelo Silvio Santos para fazer as pegadinhas mágicas do programa do Silvio Santos. Vocês apanharam igual a Ivolanda?
eu apanhei. E aquilo era sonho se realizando, mas ali eu fui crescendo e entendendo que o mesmo Renner que realizou aquele sonho de criança, poderia realizar qualquer sonho da vida. E isso aqui que eu estou te dizendo, eu podia te dizer que nosso mundo se divide em duas classes muito distintas de pessoas. Desse lado, pessoas incrivelmente bem-sucedidas, felizes, realizadas, com histórias incríveis para contar. E do outro lado, pessoas infelizes, mal-sucedidas, fracassadas, com desculpas infalíveis a dar. E quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu vou vendo que ela vai caminhando para esses dois grupos tão distintos de pessoas, de empresários, de pais, de mães, de família. E eu me pergunto o que essas pessoas fizeram para estar aqui. E o que essas pessoas fizeram para estar aqui. E eu percebo algo que mudou a minha vida e eu queria que mudasse a sua. O sucesso é igual para todo mundo. Não existe um passo de mágica, mas existe um... Se a gente for estudar as pessoas de sucesso e as pessoas de fracasso, elas têm comportamentos iguais. Ou seja, existe um conjunto de comportamentos e modos de pensar e modos de fazer decisões e escolhas que levam pessoas para o sucesso e que levam para o fracasso. E eu poderia... Abaixa um pouquinho meu microfone para mim, por favor. E eu poderia te provar isso na história de Michael Jordan, de Walt Disney. Eu poderia te provar isso na história de Silvio Santos, de Oprah Winfrey, de Barack Obama. Mas eu parei de contar casos de famosos. Por quê? Porque a palestra é minha, quem manda sou eu, estou zoando. Não é por isso. Mas eu parei de contar casos... Pode abaixar mais um pouquinho, por favor. Eu parei de contar casos de famosos porque esses casos vocês encontram na internet. E comecei a olhar casos de pessoas comuns do dia a dia, anônimos como vocês e eu. Eu ia contar outro, mas eu vou mudar. Eu vou contar um de um jovem anônimo como vocês e eu, tinha um sonho como vocês e eu. E ele preparou uma mesa de almoço na casa dos seus pais, onde morava, pediu para sua mãe preparar uma comida gostosa, chamou seus principais amigos e familiares e disse que ninguém podia faltar. E ali... ele disse que tinha algo muito importante a dizer, e antes que as pessoas tocassem naquela comida, já cheirando sobre aquela casa, aquela história conta que aquele jovem se levantou, pediu a palavra com as mãos trêmulas e zoadas, e finalmente ele desembuchou dizendo que, em pouquíssimo tempo, ele seria aprovado em um dos mais concorridos e principais vestibulares do país, ingressaria a uma universidade pública, a uma universidade federal, seria engenheiro de Minas, e sendo engenheiro de Minas, seria o grande orgulho daquela família e daquelas pessoas. A história conta que naquele momento houve um breve instante de silêncio, talvez parecido com esse que para aqui dentro agora, até que todas as pessoas começaram a rir daquele jovem, começaram a caçoar, começaram a dar gargalhada, mas espera, eu achei tão estranho, por que as pessoas estão rindo de um sonho tão nobre, tão bonito? E eu continuei lendo, achando a resposta, e no terceiro parágrafo eu achei a resposta. As pessoas riam daquele jovem, porque diante delas, naquela mesa, estava um jovem de 23 anos, um semi-analfabeto. Opa, peraí. Um semi-analfabeto, e a história continua falando, que estudou até a 8ª série apenas, que foi expulso 2 ou 3 vezes, não me lembro, que foi reprovado outras 2, 3 vezes, não cursou o ensino médio, estava 5 anos afastado da escola e do nada aquele cara tem um sonho muito maior do que a sua realidade, sim ou não? E porque tudo tem estágio, tudo tem limite, está tudo bem, mas aquele jovem ali, ele conta que ali ele sentiu a maior humilhação da sua vida. Por quê? Porque ele estava diante das únicas pessoas que ele esperava apoio. E não teve. Eu não sei se você se identifica com essa parte trágica da história, mas sabe por que eu te conto ela? Porque eu não sei o seu sonho, não sei onde você quer chegar, mas eu tenho que te dizer que talvez, e só talvez, nem as pessoas que mais te amam vão acreditar no que você acredita. Nem as pessoas que mais te querem bem vão enxergar o que você enxerga, mas ei, cuidado, sabe por quê? Porque você nunca será maior do que aquilo que você sonhar e acreditar para a tua própria vida. E aquele jovem se entristeceu, e a história conta que antes que pudesse escorrer a primeira lágrima, ele se trancou no seu quarto, não tocou naquela comida que cheirava sobre a casa, e ali ele ficou algum tempo. Eu não lembro quanto tempo ele ficou ali, mas eu lembro que em algum momento aquele jovem se faz uma pergunta, e eu estou para te dizer que eu começo a me identificar com esse jovem e aprender com ele. Ele fez uma pergunta que muda vidas, destinos, histórias que serão contadas no final das vidas. Ele olhou para dentro da sua amargura, do seu rancor, e tudo que lhe restava, né? Ele dá um grito e se perguntar, até quando? Até quando eu vou deixar que o que as pessoas julgam eu ser capaz determine o que eu serei ou não para o resto da minha vida? Até quando que eu vou deixar os erros do meu passado pesar sobre os meus ombros e me impedir de caminhar? Até quando, naquele momento, ele dá um grito libertador de chega! E ali a mágica maior acontece. A mesma mágica que acontece na minha mente, na sua, na dos famosos e dos anônimos. Aquele momento ímpar, onde as suas vontades começam a se tornar maiores do que as suas dificuldades. Ah, meus queridos, eu não sei o que vocês querem para a vida de vocês. Eu não sei qual é o sonho da tua vida, da tua família, da tua empresa. Mas eu estou aqui para te dizer categoricamente que se você conseguir fazer com que as suas vontades sejam maiores do que as suas dificuldades, ninguém poderá te parar. Só Deus poderia, mas Ele certamente não quer te parar. E pode escrever no teu coração que eu vou te dizer: age incessantemente dessa forma e aguarda, porque a vida vai te pegar e vai te levar a um lugar muito maior do que esse que você entrou sonhando aqui hoje.
E eu te digo isso por um simples motivo, senhoras e senhores, eu conheci esse jovem. Eu tive cara a cara com esse jovem e as histórias mudaram, as páginas são outras. E hoje esse jovem conta que não é mais chacota da família, que não é mais o semi-analfabeto. Essa mesma história conta que esse mesmo jovem hoje tem 45 anos e acreditem, é mágico. É mágico, é empresário, é mentor, é consultor, é palestrante, é mentor de palestrante, foi amigo de Silvio Santos. Mas como gosta do Silvio Santos, né? Eu também. Mas como não poderia deixar de ser, querido? Sim, é engenheiro de Minas pela Universidade Federal de Minas Gerais e orgulho de toda uma família. Mas aí eu vou te falar, foi fácil? Não. Quando você sair daqui e achar que você estava sonhando grande demais e começar a fraquejar, lembra dessa história. As pessoas riram de mim, por quê? Porque elas sabiam. Sabia o que, Renner? Sabia que eu tinha estudado a primeira série, a segunda, a terceira, a quarta e a quarta. A quinta e a quinta. A sexta e a sétima. Vocês estão me tirando mesmo, né? A sétima eu gostei tanto que eu fiz de novo. Pensa numa pessoa do mal. Assim, eu não fazia o mal para as pessoas, só para os professores. Porque hoje, enquanto professor de MBA, eu falo, gente, a aula é um milagre de Deus, o professor não quer dar, o aluno não quer assistir, mas ela acontece. Tem a mão de Deus naquele lugar. E eu era a parte negativa que não queria deixar ela acontecer. Eu tinha planos mirabolantes. Eu levava cocô de cavalo para a aula, para passar nas paredes e tudo. O fedor subia, o professor descia. Na quadra não tem aula, tem o quê? Horário vago. Yes! Eu levava cadeados abertos para a escola. Para quê? Ia bater o sinal para terminar o recreio. Eu achava injustiça pouco o recreio para tanta criança. A conta não fechava. Desligava o padrão de energia, trancava e fugia. Porque sem energia não tem sinal. Se não bater o sinal, não acabou o recreio. Se não acabou o recreio, não tem aula. Se não tem aula, tem o quê? Horário vago. Pensa, eu era aclamado. Pensa numa pessoa possuída pelo ódio. O diretor da minha sala entrou, meteu o pé na porta, pá, lá da frente, bufando. Ele apontou o dedo lá pro fundão. Galera do fundão, tamo junto aí. Ele apontou o dedo lá pro fundão e gritou: Renner Alexandre Silva! Ilva! Lá do fundo da sala, com toda a propriedade, eu levantei a cabeça. Gente, ele não esperou nem eu levantar. Ele foi lá no fundo da sala, me pegou pelo braço. Mas não é porque tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, não. Ele saiu me arrastando da sala. E quando eu saí, meus amigos começaram a gritaria. E começou a gritar, passou na frente da outra sala saiu. E a outra sala saiu. E a outra saiu. Resultado? Horário vago. Pensa, ele passou comigo no pátio. Gente, quando ele passou no pátio, eu vi toda a escola reunida, parada, simplesmente me vendo passar. Eu cheguei àquela cena em câmera lenta. E eu vi a turma se mexendo. Eu olhava para cá. Aquele dia foi tão louco que o diretor me levou, me colocou sentado, levou para a sala dele e me colocou sentado aonde? Na minha cadeira. Eu já tinha uma cadeira minha na sala do diretor. E ali ele me falou umas coisas que eu nunca mais esqueci. Ele que tinha tentado me ajudar de todas as formas, mas naquela tarde ele me disse assim: Renner Alexandre e Silva. Tudo de errado nessa escola tem um nome: Renner Alexandre Silva. O nome do erro, o nome do mal. Será que eu nunca vou ouvir uma notícia boa com o nome de Renner Alexandre Silva? Quer saber? Eu desisto. Faça favor para mim, eu estou cansado. Faça favor para sua mãe, para seu pai, para seu professor. Faça favor para a humanidade. Morre. Eu não sei de onde veio a resposta, mas eu olhei na cara dele e mandei sem pensar: se eu morrer, minha mãe me mata, velho. Gente, sabe quando você acha que vai apanhar? Mas ele nunca me bateu não, tá? Mas por que o diretor fez aquilo? Vou explicar. Porque eu nunca tive muitas posses, eu vim de lá muito humilde, não tem problema falar sobre isso. Por exemplo, na minha escola, eu me alimentava, claro, com a merenda que se via na cantina. Quem estudou escola pública aqui? Deixa eu ver. Tamo junto aí, galera. Galera que aprendeu a jantar às 9h30 da manhã. Porque o nosso lanche é um prato de comida. Mas na minha escola tinha outra cantina que vendia merenda. E aquilo é o quê? Bullying, para mostrar que nós é pobre, como se nós já não soubéssemos. Aquela cantina vendia rufles, fandangos, guarda-chuvinha de chocolate, sabor sabão. E para acabar de te humilhar, vendia o quê? Coxinha. E aquelas menininhas patricinhas da bermudinha dobradinha comprava coxinha, comia não, passava desfilando na sua cara. Aquela coxinha olhava para mim e fazia até língua. Ô, gente, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu estudei por 6 anos naquela escola, de 5ª a 8ª, 6 anos isso.
conta é um pouco mais difícil de fazer. Eu estudei por 6 anos naquela escola e confesso a vocês que chegou o ponto que o meu maior desejo de verdade nem era ser aprovado ou passar de ano. Era comer uma coxinha na escola. Mas não é mentira se eu te disser com muita tranquilidade que eu nunca comi uma coxinha na escola. Que eu nunca tive dinheiro para comprar coxinha na escola. Na verdade é um pouco mais forte do que isso. Eu nunca tive coragem de pedir meu pai dinheiro para comprar coxinha na escola. Mas eu podia ser um menino feio, esquisito, traumatizado com cara de coxinha. Mas não sabe por quê? Porque eu não quis. Porque graças a Deus, por algum motivo, aquela foi a minha escolha. Por algum motivo eu sabia lá na minha adolescência, algo que eu ensino aos meus alunos em caráter científico hoje, que sabe o que é? Que 80% dos seus problemas não existem. 80% dos seus medos, angústias, preocupações, eles não existem. Eu vou te provar. 80% das suas preocupações passadas nunca chegaram até você. 80% das suas ansiedades nunca chegaram até você. E acredite, 80% do que te aflige hoje não vai acontecer. E a gente fica levando o problema para casa. Sabe, para casa, para a escola, para a família, para os filhos, para a empresa, para os colaboradores, para os clientes. Sabe quando a gente tem um problema? Quando a nossa mente, a nossa expectativa está aqui, ó, na coxinha. Recheada de quê? Peito de frango. Mas a realidade da escola só vê até aqui, a sopa recheada de quê? Salsicha. E a gente prefere reclamar do que a gente não tem, do que agradecer por aquilo que a gente tem. Cuidado, queridos, é uma questão de parâmetro. O que você chama de sopa hoje, talvez nem lembre de agradecer. Acreditem, tem muita gente chamando de coxinha e desejando todos os dias da sua vida. E talvez essa pessoa seja mais feliz do que você. Tem alguém aqui falando para parar de desejar coxinha? Não. As coxinhas melhores do mundo, as maiores, coxinha de cheddar, coxinha de catupiry, coxinha de, sei lá, de sushi, sushinha. Mas nunca deixa de ser grato pelo que você tem. E eu tinha que ser grato pela sopa, e ali eu dava graças a Deus pela sopa. No outro dia não era mais sopa, era macarronada, que tinha o quê? Salsicha. No outro dia era arroz temperado, tinha o quê? Salsicha. Arroz doce, tinha o quê? Canela, amor. Não, canela. 2 merendas escolares na minha escola nunca tiveram salsicha, era o arroz doce e o cachorro quente. Era pão com molho. Mas eu vou reclamar? Não resolve. E ali eu ia me alimentar. Mas por que o diretor fez aquilo? Porque eu nunca tive muitas posses, é verdade. Mas eu tinha influência, coisa que a posse não te dá. Eu era chefe de turma. Reuni os meus amigos eleitores, fui no Mercado Central em Belo Horizonte e comprei 140 envelopinhos desse tamanhozinho. Eu não sei se vocês conheceram, mas envelopinho desse tamanhozinho chamava Kisuko. Eu não sei se tinha aqui. Tinha aqui? Vocês conheceram Kisuko? Sério? Lembra da embalagem? Era uma jarrinha feliz na capa, eu não sei o que ela ria tanto. Ela tinha uma carinha suada, um gelinho na cabeça, em cima veio escrito Kisuko, embaixo faz 1 litro, mas quem foi pobre sabe que faz 2. A gente tá ligado. E quer saber se foi... Olha os pobres aí, olha os ex-pobres aplaudindo. Não. Um começou, vai atrás. E quer saber se você foi pobre mesmo? Porque pobre que é pobre não falava Kisuko, falava Kisuki. Aí eu vi. Não, um começou, vai embora, gente. Um começou, não para não. E eu comprei 140 pacotes de Kisuko. Mas eu não comprei nem laranja, nem de morango, nem de abacaxi, não. Eu comprei de quê? Uvas. Vocês tomaram Kisuko mesmo? E eu peguei os Kisuko, joguei num saco maior, levei para a aula, executei o plano. Peguei os Kisuko, joguei na caixa d'água da escola. Esse dia foi incrível, porque a escola tinha mais cor e sabor. Por quê? Porque a torneira do pátio era roxa, a descarga era roxa. A sopa da escola ficou tipo 50 tons de roxo. Mas não era difícil saber que era o autor da obra, não. Quando o diretor adentrou a sala e me pegou pelo braço para me defender, o que eu fiz? Falei assim, pera, o que eu fiz? As pontas do dedo estavam tudo roxa. Alguém já tinha observado e me delatado. E aí ele me levou para a sala dele, me deixou lá. Quando ele voltou com o telefone na mão e discou 441-6122. Telefone da minha casa, como era até os 16 anos no bairro Planalto. Só tinha uma coisa a fazer. Ligar na minha casa e pedir para os meus pais me tirarem da diretoria. Mais uma vez, a minha mãe saía de casa, caminhando, largando o que ela tinha de mais valioso, que era o seu tempo, para mais uma vez responder por atos criminosos estudantis de Renner, Alexandre e Silva, mais uma vez. Mas de coração, no pouco tempo que eu tenho, de verdade, eu não queria que vocês achassem que eu me orgulho disso. Eu não queria de verdade que vocês achassem que seriam as histórias que eu gostaria de estar contando se eu pudesse escolher novamente. Mas eu tive que aprender de uma forma dolorida que eu não tenho essa escolha mais. Porque, infelizmente, essas mesmas histórias que nos divertem, está tudo bem, não tem nada a ver, foi histórias que fizeram pessoas passar pelo que elas não mereciam. Eu vim de família humilde, mas eu não tenho problema falar sobre isso. Os meus pais, não. Minha mãe veio da pobreza extrema e absoluta.
A minha mãe conta que quantas vezes ela tinha um ovo de galinha para dividir entre 6 irmãos, e hoje o meu café da manhã são 6 ovos só para mim, que eu não aguento comer, e com meu pai puxava a carroça no lugar do cavalo, guiado pelo teu próprio pai, a troco de comida. A minha mãe não tinha chão em casa, não tinha piso, era terra, e dormia num suposto colchão, feito de palha, que buscava no milharal, e retalho de calça jeans de pessoas que ela nunca viu. Só que um dia essas pessoas se conheceram, se apaixonaram, se casaram, e sem ter a menor condição financeira de ter tiveram 4 filhos. E em algum momento dessa trajetória, uma conversa que ia mudar muitas coisas debaixo desses céus, e essa conversa dizia: doa o quanto doer, aconteça o que acontecer, os nossos filhos não vão passar o que nós passamos, os nossos filhos não vão viver o que a gente viveu. E ali meus pais abandonaram todos os seus sonhos pessoais para se realizar em um único propósito de vida, e não permitir que aquela escassez chegasse a mim e meus irmãos. Então é por isso que minha mãe passava madrugada na fila de uma boa escola pública para conseguir vaga para mim e para meus irmãos, para cumprir o único propósito de vida e garantir que estudássemos. É por isso que meu pai passava semanas longe de casa para trazer para casa o sustento, material escolar, uniforme. Para quê? Para cumprir o único propósito de vida que eu joguei no lixo 23 anos da minha existência. O quanto eu queria, queridos, o quanto eu queria um gênio da lâmpada, que ele me concedesse um desejo mágico e de coração aberto. Esse desejo não seria dinheiro, riqueza, poder, posicionamento, nada. Esse desejo seria voltar no tempo e apagar as escolhas que fiz e me envergonho. Era voltar no tempo para não lembrar daquela mulher sair daquela escola chorando, chicoteada na frente das pessoas. E qual o crime que ela cometeu? Nenhum. Ela só era mãe de um tal de Rene Alexandre Silva, ingrato. Quantas vezes eu vi aquela mulher colocar a mãozinha na cabeça e falar: meu Jesus, aonde foi que eu errei? Quantas vezes eu vi aquela mulher assumir a culpa para mim, perguntando a Deus aonde ela tinha errado na minha criação. O quanto eu queria não lembrar disso. O quanto eu queria não lembrar desse sofrimento, mas eu não posso. Porque eu aprendi sim, queridos, mas eu aprendi na dor, que não existe gênio, que não existe lâmpada, e que enquanto eu viver, eu sou refém das minhas escolhas, e isso não é uma escolha. Ser refém das escolhas não é uma escolha. E sabe por que eu cheguei a esse nível de disposição da minha vida, da minha família, do meu sentimento, da minha intimidade? Para que vocês de coração entendam quanto é tempo. Se não existe gênio para mim, acreditem, não existe para você. E você nunca vai conseguir voltar no dia de hoje para decidir nada, para mudar nada. Então talvez hoje seja o grande dia. Hoje seja o dia de voltar a acreditar naqueles sonhos que a gente já acreditou lá atrás. Hoje seja um dia de voltar a acreditar naquele potencial que você sabe que está aí dentro, mas não está conseguindo botar para fora. Porque quer você queira, quer não, a sua vida é feita de escolhas. E escolhas mal feitas têm consequências irrevogáveis numa vida que só passa. E por falar em consequência, eu tinha que voltar para casa. E quando eu voltava, tinha lá uma mulher cansada, machucada, culpada. Ela me chamava, me corrigia com todo o carinho do mundo, e uma vara de marmelo dessa grossura. Minha mãe me bateu muito, mas nunca me agrediu, só me corrigiu na regra, nunca me deu um tapa, um chute, um puxão de cabelo. Mas todas as vezes ela voltava. Eu estava chorando ainda, com as marcas da paixão. E ela me repetiu uma frase dizendo: cuidado com a sua vida, Renner, porque o homem é aquilo que ele quer ser. Renner, o homem é aquilo que ele quer ser. Ah, Renner, o homem é aquilo que ele quer ser. O homem é aquilo que ele quer ser, era tudo igual. O homem é aquilo que ele quer ser. Ela não murava disso, o homem é aquilo que ele quer ser. Um dia, aquilo tinha que fazer sentido, e fez. 23 de julho de 2013, um jovem semi-analfabeto, de 2003, perdão, 27 de julho de 2003, um jovem semi-analfabeto sentado na sala de televisão de madrugada, veio um cantor, uma propaganda. O cantor dizia assim, era o Wilson Sideral, não sei se vocês conhecem. Ele tirou o violão, me viu, no que me viu, ele falou para mim, olhando na minha cara, ele falou assim: você está esperando mais o que na sua vida? Venha de uma vez por todas ser um campeão na sua vida. Venha para o campeão de aprovações pré-UFMG. Gente, pré-UFMG era um cursinho pré-vestibular para alunos de baixa renda que se atreveriam a entrar na tão sonhada, ousada Universidade Federal de Minas Gerais. Olha quem falou que ele foi assim, está aí. I wanna be the champion. Eu mandei aquele wannabe. Eu não mandei aquele wannabe com a minha boca, com a minha cabeça, não. Eu mandei aquele eu quero ser o campeão com toda a força que havia na minha alma. E quando eu falei eu quero ser o campeão, pum, o mundo congelou. Eu não sei onde você estava em 30 de julho de 2003, mas o mundo congelou porque tinha um ventilador soprando, ele parou, tinha uma muriçoca voando. Ela parou, o cantor parou. E flashes de memória começaram a passar na minha frente. Uma confusão mental e lembranças do passado. E a coisa mais linda que apareceu foi o quê? Taj Mahal, não. Minha mãe e seu dedinho filosofal. A minha mãe tem um dom de falar com o dedo, que se você cortar o dedo da minha mãe, ela não fala nunca mais. Tudo dela com o dedo. Dormindo é um dedinho aqui, outro aqui. Ao telefone é um dedinho aqui, outro aqui.
parada. É um dedinho aqui, outro aqui. Gente, fomos tirar uma foto dançando esses dias. Eu saí assim, a minha irmã assim, ela assim. Tudo aquele dedo. Ela veio com aquele dedinho e falou assim, Renner, o Rainer estudou, o Rony... Calma, eu preciso mostrar a vocês. Porque lá em casa somos 4 irmãos. Rainer, Rony, Renner, Ronara. Eu vou repetir, eu sei que é complexo. Lá em casa somos 4 irmãos. Rainer, Rony, Renner e Ronara. Eu sei, a última se deu mal, mas tem saúde, está tudo bem. Mas Rainer, Rony, Renner e Ronara era para o meu pai. Para minha mãe era o Rainer e os meninos. Porque o Rainer é o primogênito. E se você não sabe o que significa primogênito, está lá no dicionário. Primogênito, dono da casa toda. Porque tudo naquela casa sempre foi do Rainer. O copo de coca do Rainer era desse tamanho do Star Wars. O meu era o quê? Gelé de mocotós. E se quiser, o peito de frango era de quem? Do Rainer. É nobre demais para comer pedaços com tantos ossos, Gerard. Mas tudo bem, teve os méritos dele. Aí minha mãe falou assim, Renner, o Rainer... estudou, o Rony estudou, será que eu nunca vou te ver estudando? E o que eu tinha? Uma desculpa pronta, porque é isso que a gente faz. Uma desculpa pronta para a gente e para o mundo, mas naquela noite não. Naquela noite acabavam as desculpas, porque eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, ela tinha razão. O Rainer estudou, o Rainer trabalhou, pagou sua faculdade, fez pós-graduação, que eram as mentorias da época, e foi empreender. Resultado? Tem dinheiro, tem emprego, tem carro e tem namorada. Não que carro e namorada tenham alguma relação direta, não disse isso. Mas ele tinha. O Rony fez isso para pagar sua faculdade, passou, foi trabalhar numa multinacional. Os meus irmãos tinham roupas novas. Enquanto as minhas roupas novas eram roupas usadas dos meus irmãos. Quando eles compravam suas roupas novas. Porque o pobre não troca de roupa. É a roupa que troca de pobre. Do Rainer para o Rony, para a Ronara. E quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, será que dá tempo? O que eu vou fazer? Eu comecei a desesperar com as minhas escolhas erradas. E eu vi a voz dela falar ao meu ouvido. Como se ela estivesse sentadinha ali do meu lado de novo. E ali ela me repetia pela última vez em tom de lição de moral a frase que dizia... O homem é aquilo que ele quer ser, nu. Eu arrepiei todo, eu comecei a chorar. E quando eu dei por mim, eu senti um vento soprar no meu rosto. Foi o ventilador que voltou a funcionar, o mundo descongelou. O pernilongo foi embora. Tinha um telefone na tela, 3215, não sei o que, não sei o que. 5 de agosto de 2003, um jovem semi-analfabeto se matricula em um cursinho pré-vestibular para alunos de baixa renda. Mas um semi-analfabeto diferente, queridos, com a sua vontade maior do que as suas dificuldades. Que resultado? 4 meses de um preço altíssimo que foi pago. Aquele não mais semi-analfabeto foi aprovado na primeira etapa do vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais. Nossa! Aí eu era o cara. Sabe por que eu era o cara? Sabe por que eu era o cara? Porque o Rainer não passou, o Rony não passou, mas os desacreditados era a esquerda, ninguém não tinha passando. Minha mãe tinha uma certeza no seu coraçãozinho, Jesus vai voltar, arrependam-se. E a minha mãe ligou para minha tia no sul de Minas, alô Vinha, você não vai acreditar. O Renner passou na primeira etapa do vestibular da UFMG. A minha tia gostava muito de mim, já falou, o Renner? Esse era o Renner. Essa era a imagem que o Renner plantava, esses eram os frutos que o Renner colhia, mas só tinha uma pessoa capaz de mudar aquela história, que era o próprio Renner e as suas decisões. E agora eu fui estudar para a segunda etapa, 40 dias para estudar, para 4 provas abertas de matemática, química, física e redação. E nesse momento meu dinheiro acaba. Porque as dificuldades sempre vão aparecer, queridos. E quando a dificuldade aparecer, não chora não, comemora. Sabe por quê? Se a dificuldade aumentou, é porque você passou de fase, parabéns. E ali, acabou meu dinheiro, 12 quilômetros de distância, acabou o sonho. Só que não, porque quem quer faz. E quem não quer, arruma uma desculpa. Eu falei nem que eu vá a pé. Sabe por que eu falei nem que eu vá a pé? Sabe por que eu falei nem que eu vá a pé? Porque pela primeira vez na minha vida, eu sabia onde eu queria chegar. Rumo ao peito de frango. Mas não precisa de eu ir a pé não, gente, porque Deus é maravilhoso. Quando eu coloco o pé, Ele vem e coloca o chão, sem eu falar nada com ninguém. Me apareceu uma carona para o centro da cidade, às 6 horas da manhã, com Rainer. Você não pode com eles, juntos já eles. Vocês estão rindo? Fui fazer essa palestra em Maringá, no Paraná, e um professor subiu no palco, invadiu, me abraçou chorando e falou assim, Renner, se a sua palestra foi boa assim, cara, imagina do Rainer. Eu não achei essa graça não, tá?
Não, agora eu acho. Resumindo, eu pegava carona às 6 horas da manhã e ouvia o Sermão da Montanha até 6h40, estudava de 7 da manhã até as 9h45 da noite. A diferença era que 9 horas da manhã, horário do lanche, eu não tinha dinheiro para lanchar. 3h30 da tarde, lanche de novo, eu não sei para que tanto lanche. Eu não tinha dinheiro para lanchar. Mas o que é um lanche para quem não está almoçado? Mas não é que eu não tinha dinheiro para almoçar, é que eu tinha 1 hora a mais para estudar, porque 80% dos meus problemas deixaram de existir. Pessoal, eu não conserto problemas, eu conserto pensamentos e os problemas desaparecem, mas eu confesso que existia um dia mais difícil que os outros. Existia um dia que o pão estava duro, a matéria não estava entrando, e ali estava pesado. Por que o pão? Porque 18h30 eu ia fazer minha segunda refeição do dia. Qualquer semelhança com um empreendedor no início de carreira, talvez não seja mera coincidência. Eu pegava 2 pãozinhos com manteiga da mochila e ia me alimentar, esperar chegar em casa e assim repetir o ciclo. Mas tinha um dia que o pão estava mais duro, a matéria não queria entrar, e aquele dia de luta, de dor, de sofrimento, eu desisti. Eu desisti porque estava doendo, eu desisti porque eu estava no meu limite. E quando eu fui guardar minhas apostilas para ir embora, eu falei, quer saber, eu vou embora para minha casa. Quando eu fui guardar a última apostila, parece que ela não entrou. E quando ela não entrou, eu me lembrei que eu não podia desistir. Não mais. Não de novo. Não outra vez, Rene, Alexandre, Silva. Naquele momento eu me lembrei que eu tinha um porquê não desistir. Na verdade é um pouco mais forte do que isso. Ali eu me lembrei que eu tinha um porquê não desistir. Hoje, eu me considero uma pessoa extremamente privilegiada e abençoada, porque recebi dos céus um presente que agradeço a Deus todos os dias. São 2 filhos que tenho. 2 crianças lindas que chamo de os meus porquês. Eles brigam, e a idade deles hoje, recentemente, eles completaram 77 e 79 anos de idade. E eu jamais conseguiria te expressar nesse momento com algumas palavras a real sensação de amor, de prazer e finalmente de gratidão que tem atravessado a minha vida e os meus anos para que pudesse me manter de pé. Ali com aquela apostila na mão pensando em desistir, eu me lembrei de uma frase que eu ouvira quando mais jovem, que dizia que a nossa vida é composta de 3 fases. A primeira, a gente acredita no Papai Noel. A segunda, a gente não mais acredita no Papai Noel. E a terceira e última, acreditando ou não, a gente é o Papai Noel. E ali com a apostila na mão, pensando em desistir, eu falei, meu Deus, então eu vou ser o Papai Noel. E foi ali que eu comecei a sonhar com os dias que eu vivo hoje. E foi ali que eu comecei a sonhar com o dia que a minha mãe, sei lá, ela fosse querer um micro-ondas novo. E quis, eu não sei porquê, o velho funcionava ainda. Mas ela quis. E chegar abraçado na casa dela com um micro-ondas novo. O Renner. Eu falei, Renner. E ela olhou para mim com aquela carinha e falou assim, menino, como é que você sabia que eu queria? Dessa cor. Aquilo não tinha preço. E trocar a máquina de costura dela, porque era mesmo que ela apertava a roupa do Heine pro Rony, pra Ronaldo, para todo mundo. E agora uma cinza cheia de botões zigue-zague, que ela nem sabia para que servia. E ela falou, menino, como é que você sabia que eu queria? Dessa cor. Oh, gente. A vontade que eu sempre tive foi de contar para ela que eu sabia. Sabia o quê, Renner? Eu sabia que ela tinha uma lista de desejos ultra secreta debaixo do telefone da sala. Mas eu não contei, sabe por quê? Porque os próximos desejos eram trocar os móveis, os pisos e as paredes da cozinha inteira. E eu descobri uma coisa, queridos. Como reforma é caro. Mas caro de verdade seria perder o time e querer fazer quando não me houvesse mais tempo. Graças a Deus, todos os dias que eu escolhi a tempo. E ali com aquela apostila na mão pensando em desistir, esse foi meu pensamento e a força voltou. E a força voltou com tudo. Passou o Natal, estava estudando, passou o Réveillon, eu estava estudando e chegou o grande dia, 8 de janeiro. Eram 4 dias de provas, 8, 9, 10 e 11 de janeiro. E ali, eu me lembro do dia 11 de janeiro, que eu cheguei na minha casa completamente esgotado, sem forças físicas, sem forças mentais. Eu estava 13 quilos mais magro do que eu já era. O cabelo horrível, a boca horrível, magro. E quando eu passei naquele portãozinho de metal marrom, e ele bateu para descansar, tinha alguém me esperando na portinha da cozinha. E ela veio andando na minha direção, me olhou de cima e embaixo. Eu não imagino o que é que deve ser uma visão dessa para uma mãe. E ela pegou nos meus braços e me fez uma pergunta surpreendente assim, Renner, e aí, meu filho, deu certo? Eu não sei baseado em qual trecho dessa história, eu não sei baseado em qual parte daquela história. Mas aquela mulher ainda acreditava em mim, em um único propósito de vida. Eu queria muito ter olhado na carinha dela e ter falado, deu certo, mãe. Acabou. As pessoas estavam erradas a nosso respeito. Daqui para frente vai ser diferente, a gente vai vencer, mas eu não tinha o resultado. E eu me segurei, mas eu me lembro que eu só disse, não sei, mãe. Mas fica tranquila, porque se deu certo esse ano, vai dar certo ano que vem. E se não der certo ano que vem, vai dar no próximo. E quer saber, mãe? Vai dar no outro, vai dar no próximo, vai dar no seguinte, vai dar para sempre, porque eu demorei.
Eu demorei 24 longos anos, me perdoa, mas eu entendi de uma vez por todas. E foi a minha vez de apontar meu dedinho para ela dizer com todo o respeito do mundo: eu aprendi, mãe, que o homem é aquilo que ele quer ser. Nu, uma lágrima escorreu pelo rosto dela, ela me abraçou e chorava. E quando aquela emoção foi passando, ela me soltou, enxugou a lágrima naquele oi miúdo. E sem me dizer uma palavra, vocês não vão acreditar, ela me levou para casa e me deu um pedaço do peito do frango. 11 de janeiro de 2004, o dia mundial do meu peito de frango. E daquele dia em diante, frases ecoavam por aquela casa dizendo: gente, façam silêncio, o Renner está dormindo. Eu nem estava. Só queria que o Renner estivesse ouvindo, mas também não estava. Mas como nem tudo são flores durante a nossa vida, como coisas boas e coisas ruins têm que acontecer no nosso caminho, tá bom, não precisava ser 20 dias depois. O telefone toca na minha casa e alguém veio me chamar desesperadamente, era muito cedo, e me sacudia, falava: Renner, qual é o urgente do telefone? Eu falei: ai meu Deus, o que será? Sabe quando você sente o clima ruim? Eu falei: ai, não acredito. E eu peguei o edredom, fui até o telefone, falei: alô? E do outro lado a voz da Ana Luísa, uma amiga da turma do cursinho ofegante, falou: Renner. Eu falei: Ana, o que está acontecendo? Ela falou: Renner, tem uma coisa muito séria para te falar. Eu falei: fala. Foi quando ela disse assim: você está acordado? Falei: claro que estou, Ana Luísa, o que está acontecendo? Ela falou assim: Renner, a sua mãe. Gente, a hora que ela falou a sua mãe, me subiu um desespero. Eu falei: não. Tem nada com a minha mãe, acabei de ver minha mãe, passei pela porta do quarto dela, lá, o pé dela lá, estou vendo o pé da minha mãe, tem nada com a minha mãe. Ela falou assim: não é isso. Eu falei: então o que é, pelo amor de Deus? Ela falou assim: a sua mãe tinha razão. Aí eu falei: geralmente ela tem. Foi quando ela me disse: a sua mãe tinha razão, Renner, quando ela te ensinou por mais de centenas de vezes que o homem é aquilo que ele quer ser. E eu falei: tá bom, Ana Luísa, mas por que isso agora tão cedo? Ela voltou a ficar ofegante, falou: Renner, eu cheguei ao meu trabalho mais cedo, eu comecei a navegar na internet, tinha notícia que o seu nome é urgente. Eu falei: fala logo, pra quê? A voz dela veio lá do fundo com efeito sonoro e disse aos meus ouvidos: lista dos aprovados da Universidade Federal de Minas Gerais, em 31º lugar, Engenharia de Minas. O improvável aconteceu. Renner Alexandre e Silva. A minha perna bambeou. Eu não sabia se eu pulava, se eu gritava, se eu chorava, se eu corria, mas um breve instante de lucidez, eu me lembrei que alguém merecia aquilo muito mais do que eu. E eu me lembro que eu desliguei o telefone, e com as pernas trêmulas fui andando até o quarto da minha mãe sem saber o que dizer. E quando eu fui chegando, ela estava já sentada na beiradinha da cama, com um pijaminha de babadinho roxo, com uma perninha branca, e eu fui chegando sem saber o que dizer. Respirei fundo, olhei na carinha dela e falei: mãe! Ela regalou o olho e falou: quem morreu? E eu falei: morreu, mãe. Morreu aquele filho que você teve, que te decepcionou, que te entristeceu, que te fez carregar a culpa todos esses anos. Acabou. Ela: por que você está falando isso? Você está doido? Eu falei: eu estou doido demais, mãe. Eu passei no vestibular. Poca velha caiu para trás. No que ela caiu para trás, eu pulei em cima e abracei. E ela colocava a mãozinha na cabeça, mas não era para se culpar mais. Era para falar: meu Jesus, eu nem acredito, muito obrigado. Como se aquela vitória fosse mais dela do que minha. E talvez fosse mesmo. E hoje, meus queridos, o orgulho da minha alma não é frequentar programa de TV, não é viajar o Brasil e o mundo, não é receber nada pelo meu trabalho. O orgulho da minha alma é ouvir aquela mulher falar para quem quiser ouvir que o mesmo Renner do passado decidiu e mudou. E hoje ele é a maior prova viva que ela tem de que o homem é aquilo que ele quer ser e que ela faria tudo de novo. E se eu sou Renner Silva, foi porque eu quis muito ser. Se eu sou engenheiro, palestrante, professor, mágico, eu quis muito ser. E se eu estou aqui hoje, foi para te abrir a minha vida e te dizer: o seu potencial não é menor do que o meu, porque eu sou aquilo que eu quero ser. O homem é aquilo que ele quer ser, e vocês serão exatamente ou tão somente aquilo que vocês quiserem ser. E ponto final. Para, senão eu vou chorar, gente. Eu queria pedir a vocês desculpa pela emoção que me toma e a comunicação que me falha. Mas por mais que eu faça essa palestra várias vezes durante a mesma semana, eu nunca escrevi esse texto. Lá no meu projeto Escola de Palestras, eu ajudo as pessoas a construir as suas palestras, mas a partir de uma verdade, não de um texto. E essa história começa um pouco antes do que eu tenha mencionado. Essa história começa: eu tinha 6 anos de idade. E lá estava ela mais uma vez. E de poucas das coisas que eu me lembro da minha infância, eu me lembro que ali eu já tinha o meu grande sonho de criança. Para muitas pessoas podia parecer um sonho bobo, um sonho qualquer,
Mas eu nunca me importei com o que as pessoas diziam, porque era o meu sonho. O meu sonho era conhecer a neve. Eu assistia filmes da TV. Tinha um que eu gostava muito, que era Esqueceram de Mim, com Macaulay Culkin. E eu me lembro que ele ia comprar alguma coisa e a neve caía. E eu ficava ali completamente paralisado, sem conseguir imaginar de onde vinha tanta neve. Eu confesso que aquela era a maior mágica do mundo, na minha opinião. Mas, felizmente ou infelizmente, nem tudo foram flores economicamente falando na infância da criança Renner. E o meu pai jamais teria condições de me levar até aquele lugar mágico, onde a neve cai do céu. Mas, para o meu espanto, existiu uma data que mudou a minha vida. Essa data foi 12 de janeiro de 1988. Era o meu aniversário de 8 anos de idade. E como todas as manhãs de 12 de janeiro, a minha mãezinha fazia, ela entrava pelo meu quarto sorrateiramente e me despertava com uma canção, parabéns a você. E ali ela fazia uma oração pela minha vida e nos levantávamos, pode checar o rumo depois, senão vai acabar o tirar o som. E nos levantávamos para brincar. Todos os 12 de janeiro eram iguais, mas nem 88. Em 88 ela levantou, ela foi até o meu quarto, ela começou a entoar aquela canção, mas ela não terminou. Quando ela foi chegando pertinho, eu vi que o seu sorriso não era tão largo. Eu vi que o teu olhinho já não brilhava mais. Desde que eu pudesse questioná-la, ela me disse que conhecia os meus sonhos, mas que nós não teríamos condições de realizá-lo naquele momento. Mas de uma forma incrivelmente sábia, ela virou o jogo. Quando ela apertou as minhas pequenas mãos e me fez prometer ali diante dela que enquanto eu estivesse aqui de pé, debaixo desses céus, que eu nunca deixaria de confiar em Deus e de acreditar em cada um dos meus sonhos, pois só assim eles poderiam se tornar reais um dia. Confiar em Deus, acreditar nos meus sonhos. Assim a criança Renner viveu dia após dia, ano após ano, até que chego hoje diante de vocês na figura do empresário, palestrante, mentor de palestrantes, Renner Silva, para dizer que nada que eu tenha aprendido na minha vida foi tão fundamental quanto aprender a confiar em Deus e acreditar nos meus sonhos, pois estar aqui hoje já foi um grande sonho na minha vida. E todos esses e outros que vierem virão. Me farão lembrar da infância e de, sem saber o que dizer, ela pediu para eu usar a imaginação, alegando que aquela neve não passaria de pequenos floquinhos brancos que caíam do céu. Da minha escola, a minha professora havia me dito que a neve era feita de água, o elemento que dá a vida. E a vida vem me ensinando todos os dias que os meus, os seus, os nossos sonhos, eles são feitos primordialmente de se acreditar em cada um deles, independente das circunstâncias atuais. De tudo que eu disse para vocês aqui nessa tarde tão incrível, se eu tivesse que deixar apenas uma única mensagem gravada, no topo de uma possível escala de prioridade de tudo que dissemos até aqui, essa mensagem jamais poderia ser outra, a não ser aquela que me ensina a viver melhor cada um dos meus dias e a realizar cada um dos meus sonhos. Senhoras e senhores, ainda que tudo pareça impossível, nunca deixe de confiar em Deus e acreditar nos seus sonhos, pois só assim os seus poderão se tornar reais, ou por que não dizer, se tornarem tão reais quanto cada um dos meus sonhos se tornando reais, dia após dia. Confie em Deus, acreditem nos sonhos e no potencial incrível que Ele plantou em cada um de vocês, para que vocês possam, muito mais do que simplesmente serem, fazerem felizes aqueles porquês que Ele colocou na tua vida e no teu caminho. Eu poderia finalizar essa palestra de várias formas, mas como eu vou estar aqui o evento inteiro, nem vou finalizar. Eu só quero dizer para vocês quem eu me tornei. Ninguém mais do que Renner Silva, um servo. E esse servo hoje é marido da Vanessa, mas para sempre foi e será filho do pastor Hélio e da dona Zuma, irmão do Rainer, do Rony e da Ronara, mas sobretudo a prova viva de que o homem é aquilo que ele quer ser. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Obrigado à minha direita, obrigado à minha outra direita, obrigado à minha outra direita. Obrigado. Quer levantar, levanta, filha. Quer levantar, levanta. Quer aplaudir, você aplaude. Não se deixem. Aqui vocês estão em casa, gente. Fiquem à vontade. O importante é que vocês façam de grande coração de vocês. E eu quero chamar o mestre de cerimônia. Eu.